Imagine que acorda de manhã, olha para o céu e vê que está a arder. Não metaforicamente. Literalmente. Onde ontem havia escuridão silenciosa e familiar, agora um ponto de luz arde, mais brilhante que a lua, mais brilhante que Vênus, mais brilhante do que tudo o que alguma vez viste durante o dia. E isto não é uma estrela. Não é um cometa. Não uma explosão em órbita. É algo que aconteceu a 2.000 milhões de anos-luz de distância. A 2.000 milhões de anos-luz de distância, e ainda assim cegava os nossos telescópios. Mesmo assim, atingiu a atmosfera da Terra. De qualquer forma, quase desativou os satélites. Isto não é uma fantasia. Aconteceu no dia 9 de outubro de 2022. E esta é a explosão mais poderosa que a humanidade alguma vez observou em toda a sua história. O seu nome é GRB 221009A. E hoje vamos desmontá-lo até ao átomo. Mas primeiro, uma figura. Sozinho. Só para que compreendam a dimensão do que estamos a falar. Em 10 segundos, esta explosão libertou mais energia do que o nosso Sol libertaria em toda a sua existência, em 10.000 milhões de anos. Pensa nisso. 10 segundos contra 10.000 milhões de anos. E isto não é um número abstrato de um artigo científico. Isto é um facto real, registado e medido. 7 observatórios espaciais dispararam ao mesmo tempo. Detectores criados para observar os fenómenos mais violentos do universo são simplesmente deixou de funcionar. Porque o que viam estava além de tudo para o qual foram feitos. As explosões de raios gama são uma história completamente diferente. E antes de mergulharmos de cabeça no GRB 221009A, precisamos de perceber o que é. Porque a maioria das pessoas já ouviu esta expressão, uma explosão de raios gama, e imagina algo como uma erupção no Sol, só que maior. Não. Este é um fenómeno fundamentalmente diferente. Não é apenas um grande estrondo. Este é o processo físico mais extremo que existe no universo observável. Ponto final. A história da descoberta dos surtos de raios gama por si só merece um filme à parte. Era 1967. Os Estados Unidos lançaram uma série de satélites militares chamados Vela para monitorizar testes nucleares no espaço e na alta atmosfera. Os satélites procuravam explosões características de radiação gama, estas são as que ocorrem durante explosões nucleares. E a 2 de julho de 1967, o satélite Vela registrou uma erupção. Poderoso. Mas, errado. Não é o mesmo que de uma explosão nuclear. Um perfil completamente diferente, uma duração diferente, uma estrutura diferente. Os militares classificaram os dados e começaram a investigar. E depois percebemos que não vinha da Terra. E nem sequer do Sistema Solar. Veio do espaço profundo. Os dados só foram desclassificados em 1973, e os astrofísicos agarraram a cabeça, porque não compreendiam absolutamente nada. De onde vem isto? O que é? Porquê? Os 30 anos seguintes foram um verdadeiro detetive. Explosões de raios gama eram registadas constantemente, cerca de uma por dia algures no céu. Mas eram tão curtas, tão imprevisíveis, que era impossível apanhá-las com um telescópio óptico. Vês um clarão na gama de raios gama, e quando viras o telescópio, ele já terminou. Os cientistas argumentaram ferozmente sobre a natureza destes fenómenos. Alguns disseram que isto é algo na nossa galáxia, relativamente próximo. Outros insistiam que não, era algo cosmologicamente distante, na fronteira do universo observável. A diferença é fundamental: se for próximo, então a energia é relativamente pequena. Se está longe, significa que é algo tão poderoso que a mente se recusa a aceitar. A resposta veio em 1997. O satélite ítalo-holandês BPOSAX captou o brilho residual de uma explosão de raios gama na faixa dos raios X e conseguiu transmitir as coordenadas para telescópios terrestres. Olharam. E depois pegaram no espectro deste traço e mediram o desvio para o vermelho. O deslocamento para o vermelho revelou-se enorme. Isto significava uma coisa: as explosões de raios gama ocorrem a milhares de milhões de anos-luz de distância. E se são tão brilhantes que podem ser vistos a tal distância, então a sua verdadeira energia é monstruosa. A mesma equipa do acampamento distante venceu.
E a astrofísica das explosões de raios gama nunca mais foi a mesma. Hoje sabemos que as explosões de raios gama se dividem em dois tipos principais. Curtas, aquelas que duram menos de 2 segundos, e longas, que podem durar desde alguns segundos até alguns minutos, por vezes mais. A sua natureza é diferente. Estrelas curtas nascem quando duas estrelas de neutrões se fundem, ou uma estrela de neutrões com um buraco negro. Lembra-se do evento GW170817? Quando é que os detectores de ondas gravitacionais detectaram pela primeira vez uma fusão de estrelas de neutrões e, simultaneamente, detectaram uma curta explosão de raios gama? Foi um momento histórico, a primeira observação do mesmo evento em ondas gravitacionais e radiação eletromagnética. Astronomia multicanal em ação. Explosões de raios gama longos são outra história. Nascem quando estrelas massivas colapsam. Quando uma estrela com uma massa dezenas de vezes superior à do Sol fica sem combustível nuclear, o seu núcleo colapsa numa fração de segundo. Forma-se uma estrela de neutrões ou buraco negro e, nesse momento, é libertada uma enorme energia gravitacional. As camadas exteriores da estrela começam a cair no buraco negro recém-nascido a uma velocidade monstruosa. Forma-se um disco de acreção, uma estrutura de matéria incandescente a orbitar um buraco negro. E dos polos deste disco, perpendiculares ao plano de rotação, irrompe um jato. Jato relativista. Um feixe de plasma e radiação acelerado quase à velocidade da luz. Este jato é a fonte de tudo o que vemos. Corta os restos de uma estrela moribunda, e quando irrompe, começa uma explosão de raios gama enquanto a observamos. A radiação neste feixe é tão intensa, tão energeticamente densa, que os raios gama são apenas o início do espectro. Existem partículas com energias que só podem ser obtidas na Terra nos aceleradores mais potentes. E tudo isto voa num cone muito estreito, como um feixe de holofote. É por isso que só vemos uma explosão de raios gama se este feixe estiver apontado diretamente para nós. Se nos movermos um pouco para o lado, não vamos notar nada. Isto significa que existem centenas de vezes mais colapsos reais do que detectamos explosões de raios gama. Só vemos aqueles que nos olham diretamente. E é aí que começa a história do GRB 221009A. 9 de outubro, 2022, 13 horas, 16 minutos, 59 segundos GMT. Nesse momento, o satélite Swift da NASA registrou um aumento acentuado de raios X e raios gama na constelação de Sagitário. Quase simultaneamente, o telescópio espacial de raios gama Fermi, um dos instrumentos mais sensíveis alguma vez criados para observar fenómenos de alta energia, reagiu. Reagir é pouco. O detector LAT a bordo do Fermi estava literalmente cego. Estava tão cheia de fotões que os seus algoritmos padrão de processamento de dados simplesmente não conseguiam lidar com o fluxo. Mais tarde, os engenheiros compararam isto a uma tentativa de fotografar o flash de uma explosão com uma câmara comum montada para fotografar num dia nublado. O satélite integral, um observatório europeu de raios gama, também está fora de escala. Os detectores a bordo do satélite chinês GECONC registaram um pico de tal intensidade que a automação funcionou para a autoproteção. O satélite americano Conus-Wind, que opera no espaço desde 1994 e sobreviveu a milhares de explosões de raios gama, também recebeu dados fora do comum. Mais tarde, verificou-se que a radiação do GRB 221009 era tão poderosa que ionizou a alta atmosfera da Terra. Do nosso planeta. A altitudes entre 80 e 350 km, a ionosfera reagiu como reage apenas a erupções solares de classe X, a mais poderosa das tempestades solares. Só que não era o Sol. Era algo a 2.000 milhões de anos-luz de distância. Quando começaram a chegar os primeiros relatórios a grupos científicos em todo o mundo, inicialmente pensaram num erro. Bem, uma explosão de raios gama não pode ser assim. Isto é contrário a tudo o que sabíamos. Começaram a confirmar. Por outro lado, depois analisa os dados de diferentes instrumentos de forma independente. A imagem não mudou. O GRB 221009A era real. E ele era incrível. Vamos analisar porque é que este evento se destaca de tudo o que já vimos antes. Existe esse conceito, uma vez a cada milénio. Os astrofísicos usam-no para descrever eventos que ocorrem tão raramente que, em toda a história da humanidade civilizada,
um ou dois deles deveriam ter acontecido estatisticamente. O GRB 221009A não é uma vez a cada milénio. Segundo algumas estimativas, tal aumento ocorre uma vez em 10.000 anos. Ou até menos frequentemente. Aqui estão os números específicos. O fluxo de energia do GRB 221009A, no seu pico, era cerca de 10 a menos 1/3 da potência dos ERGs por centímetro quadrado por segundo. Isto soa abstrato, por isso vamos traduzir numa comparação. O anterior detentor do recorde de fluxo, GRB 130427A, um surto de 2013, era cerca de 10 a 20 vezes mais fraco. E isso já era um recorde. Quando dizem os mais brilhantes da história das observações, não é uma exageração jornalística. Isto é literalmente verdade. O registro das explosões de raios gama tem sido mantido desde 1967. Em mais de 50 anos de observações, o GRB 221009A é incomparável. A energia isotrópica total desta explosão, ou seja, se tivesse afundado uniformemente em todas as direções, quanto teria produzido no total, era cerca de 10 para a 54ª potência dos ERGs. Para comparação, a luminosidade total do Sol durante toda a sua vida é cerca de 10 à 44ª potência dos ERGs. GRB 221009A emitiu 100 vezes mais em poucos minutos do que o Sol emitiu em 10.000 milhões de anos. Daqui a uns minutos. 100 vezes. Sol. A vida toda. É isso que é este surto. Mas há uma reserva importante a fazer, caso contrário haverá uma imprecisão. Quando dizemos energia isotrópica, assumimos que a energia está distribuída uniformemente por toda a esfera. Na verdade, um jato é um cone estreito. A energia real concentrada no feixe é menor do que este valor. Mas mesmo ajustando pela geometria do jato, o chamado fator de Beaming, GRB 221009A, continua a ser o detentor absoluto do recorde. Não há espaço para modéstia. A fonte ficava a cerca de 2,4 mil milhões de anos-luz da Terra. Numa galáxia que não tem um grande nome, é apenas um número de catálogo. O desvio para o vermelho de Z é 0,151, o que é mais próximo do que a maioria dos raios gama. Vemos a maioria deles a uma distância de bilhões e bilhões de anos-luz. A desvios para o vermelho Z é 1, 2, 3 ou mais. O GRB 221009A, pelos padrões de explosão de raios gama, estava quase perto. E é por isso que estava tão brilhante. A 2.000 milhões de anos-luz de distância, e ainda estava fora de escala. Se um evento semelhante tivesse ocorrido a uma distância típica de explosões de raios gama distantes, não o teríamos notado de todo. Se acontecesse dentro da nossa galáxia, seria uma catástrofe à escala planetária. A propósito, sobre o desastre. Vale a pena falar sobre o que teria acontecido se a fonte tivesse sido mais próxima. Isto não é apenas um experimento mental assustador, faz parte de uma verdadeira discussão científica sobre a astrobiologia e os chamados riscos de extinção em massa. Se uma explosão de raios gama ocorrer na nossa galáxia, a Via Láctea, e o seu jato estiver apontado para a Terra, as consequências dependem da distância. A uma distância de vários milhares de anos-luz, este é o fim. Literalmente. A radiação gama desta potência destrói completamente a camada de ozono do planeta. Não danifica, não esgota, destrói. Completamente. Em minutos. Depois disso, a superfície da Terra é exposta à forte radiação ultravioleta do Sol sem qualquer proteção. A maior parte da vida no hemisfério iluminado morre rapidamente. A fotossíntese nos oceanos está a colapsar. As cadeias alimentares estão a colapsar. Existe a hipótese de que foi a explosão de raios gama que causou a extinção do Ordovícico, uma das 5 maiores extinções em massa na história da Terra, que ocorreu há cerca de 450 milhões de anos. Depois, cerca de 85% de todas as espécies de animais marinhos extinguiram-se. A razão permaneceu um mistério durante muito tempo. Não havia grandes meteoritos, não havia vulcanismo poderoso. A hipótese do surto de raios gama, até agora apenas uma hipótese, um facto não comprovado, explica bastante bem o padrão de extinção.
especialmente pelo facto de que principalmente os organismos marinhos nas camadas superiores da água, onde a radiação ultravioleta é mais perigosa, sofreram. Mas chega de assuntos assustadores, vamos voltar ao GRB 221009A e ao que ele nos mostrou. Porque este aumento não só bateu recordes. Trouxe várias surpresas à ciência, que ainda hoje são discutidas nos círculos científicos. A primeira surpresa são os fotões com energia anormalmente alta. O telescópio Lhasa, grande observatório de chuvas de ar de alta altitude, é um detector terrestre no Tibete, a uma altitude de 4.400 metros acima do nível do mar. Não detecta fotões gama em si, mas sim radiação secundária, que ocorre quando fotões de alta energia entram na atmosfera e criam cascatas de partículas, os chamados chuveiros atmosféricos amplos. O Lhasa detectou fotões com energias até 18 TeV a partir do GRB 221009A. 18 TeV. Isso é cerca de 18 bilhões de vezes mais do que a energia de um fotão de luz visível. E para uma explosão de raios gama, este valor é proibitivamente elevado. Por que é que isto é um problema? Porque existe um efeito que limita a propagação de fotões de energia muito elevada pelo espaço. Esta é a interação com os fotões da CMB, um fundo de micro-ondas fraco que preenche uniformemente todo o universo. Quando um fotão gama de alta energia colide com um fotão de micro-ondas, pode aniquilar-se e transformar-se num par eletrão-positron. Isto chama-se par emparelhado. E quanto mais longe um fotão de alta energia voa, maior a probabilidade de tal colisão. Para fotões com energias de alguns TeV a uma distância de 2.000 milhões de anos-luz, a probabilidade de nos alcançar já é muito pequena. E aqui estavam 18 TeV. Como é que chegaram aqui em primeiro lugar? Uma resposta é que não voaram diretamente. Alguns destes fotões podem ter sido produzidos secundariamente, num processo chamado cascata eletromagnética. Um fotão de alta energia cria um par eletrão-positrão, que se dispersa sobre os fotões de fundo e produz novos fotões gama com energia ligeiramente inferior, e assim sucessivamente ao longo da cadeia. Como resultado, em vez de um fotão esquivo com energia enorme, obtemos uma série inteira de fotões menores que chegam até nós. Esta é uma teoria bonita. Mas os detalhes dos cálculos ainda não coincidem completamente. Alguns dos fotões no espectro do Lhasa são difíceis de explicar mesmo com este mecanismo. E é aqui que começa a coisa mais interessante, pelo menos para os teóricos. Vários grupos de físicos publicaram artigos sugerindo que as energias de fotões anormalmente elevadas provenientes do GRB 221009 podem ser evidência de nova física. Especificamente, violações da invariância de Lorentz nas escalas de Planck. Deixa-me explicar o que isto significa. A invariância de Lorentz é um dos princípios fundamentais da relatividade restrita. Significa que as leis da física são as mesmas para todos os observadores inerciais, e que a velocidade da luz é a mesma independentemente da frequência do fotão. Ou seja, um fotão azul viaja à mesma velocidade que um fotão vermelho. Um fotão de raios gama voa da mesma forma que um fotão de rádio. Isto foi testado experimentalmente milhares de vezes, e sempre foi confirmado. Mas algumas teorias gravitacionais quânticas, em particular, a gravidade quântica em loop e algumas variantes da teoria das cordas, prevêem que, em energias muito elevadas, próximas da energia de Planck, a invariância de Lorentz pode ser violada. O espaço-tempo na escala mais pequena, a escala de Planck, 10 elevado à potência menos 35 de 1 metro, não é suave, mas espumosa, granulada. E este grão pode interagir de forma diferente com fotões de diferentes energias. Se tal perturbação existir, então fotões de energia muito elevada viajariam um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar do que o normal. A diferença é pequena, mas a uma distância de 2.000 milhões de anos-luz. Acumula-se e torna-se mensurável. E assim várias equipas verificaram. Os fotões de ultra-alta energia do GRB 221009 chegaram ao mesmo tempo que os fotões de energia normal, ou com atraso. Até agora, os resultados são contraditórios. Alguns trabalhos dizem, não há atraso, observa-se invariância de Lorentz, apenas um limite superior muito rigoroso para qualquer violação. Outros encontram leves indícios de algo estranho, mas a um nível que ainda não pode ser considerado uma descoberta fiável. Esta é uma das questões científicas mais entusiasmantes que o GRB 221009 colocou, porque se for encontrada uma violação real da invariância de Lorentz,
será a primeira evidência experimental da gravidade quântica. A primeira janela para a física para além do modelo padrão e da teoria geral da relatividade ao mesmo tempo. Este é o Prémio Nobel. Isto é a reescrita dos manuais. Esta é uma nova era da física. A segunda grande surpresa é a estrutura do jato. Quando dizemos jato, a maioria das pessoas imagina algo como um tubo reto por onde o plasma voa. Na verdade, tudo é mais complicado. Os jatos de explosão de raios gama têm uma estrutura angular, são mais densos no centro e transportam mais energia, e mais rarificados em direção às bordas. E o GRB 221009 mostrou-nos a estrutura do jato em detalhe que antes não estava disponível. Um grupo de cientistas que analisava o resplendor da explosão na rádio encontrou algo invulgar. O modelo padrão prevê como o brilho residual de uma explosão de raios gama deverá desaparecer ao longo do tempo, dependendo da estrutura do jato, da densidade do ambiente e de vários outros parâmetros. Para o GRB 221009A, a atenuação não se integrou no modelo padrão durante vários meses após o evento. Foi demasiado lento. Demasiado brilhante. Era como se algo continuasse a alimentar a fonte. Ou como se a estrutura do jato fosse fundamentalmente diferente. Uma das hipóteses mais discutidas é o casulo do jato. À medida que o jato rompe as camadas da estrela moribunda, interage com a matéria circundante e cria fluxos laterais, um casulo de matéria mais lenta, mas ainda muito quente, em redor do feixe principal. Este casulo também emite, mas com atraso e a outras frequências. A análise do GRB 221009 oferece uma oportunidade para estudar este casulo como nunca antes, simplesmente porque o surto foi tão intenso que o seu pós-brilho esteve disponível para observação durante um tempo ineditamente longo e numa vasta gama de frequências. A terceira surpresa, ou melhor, quase uma surpresa, está associada a uma supernova. Explosões longas de raios gama, que ocorrem quando estrelas massivas colapsam, são quase sempre acompanhadas por uma supernova. Isto chama-se ligação de explosão de raios gama, uma supernova, e foi estabelecido de forma fiável pela primeira vez em 1908. É lógico esperar que o GRB 221009 também seja acompanhado por uma supernova. E algumas semanas após a explosão, os telescópios encontraram um ténue brilho óptico residual, depois um sinal óptico crescente característico de uma supernova tipo IB-C, o tipo associado a explosões de raios gama. Foi chamado SN2022XU. Mas o problema é que acabou por ser um pouco estranho. Um pouco menos brilhante do que esperava. E espectralmente um pouco diferente do que os modelos previam para um evento desta magnitude. Isto não significa que algo esteja fundamentalmente errado, mas os detalhes não concordam totalmente. E isto é interessante. Porque pode significar que os nossos modelos de como exatamente o colapso de uma estrela produz um jato e uma supernova ao mesmo tempo precisam de ser refinados. É isso que quero enfatizar. O GRB 221009A não é apenas a maior explosão de sempre. É uma ferramenta. Isto é um laboratório. Esta é uma oportunidade única para testar a física em modos que são inatingíveis de outra forma. Nenhum acelerador na Terra alguma vez produzirá as energias que observamos neste evento. Nenhuma outra campanha de observação nos dará tal sinal. E é por isso que centenas de cientistas em todo o mundo continuam a publicar artigos sobre o GRB 221009 há mais de 2 anos depois. Vamos falar sobre o que exatamente aconteceu nos primeiros minutos e horas após o aumento da comunidade científica, porque esta é uma história separada e entusiasmante. Quando Swift e Fermi dispararam, a automação enviou imediatamente alertas eletrónicos para todo o mundo, para o observatório, para os astrónomos de serviço. É um protocolo padrão. O sistema GCN, a rede de coordenadas de explosão gama, existe precisamente para colocar telescópios terrestres e outros espaciais o mais rapidamente possível para observar o brilho residual. O tempo é crucial, o resplendor desvanece-se e só tens algumas horas, por vezes minutos, para o apanhar no auge. Só que desta vez houve um problema. GRB 221009 estava quase exatamente na direção do centro da nossa galáxia, na parte do céu onde toda a Via Láctea, com o seu pó, gás e estrelas, se encontra entre nós e a fonte. Isto chama-se zona de evitação, uma região do céu perto do plano galáctico onde é difícil ou impossível observar objetos distantes no alcance óptico. O pó absorve a luz.
A fonte, que na gama de raios-x e raios gama secava os telescópios, era quase invisível na ótica, porque a maior parte da luz visível era absorvida pelo pó galáctico a caminho de nós. Isso, por si só, mostra-nos algo importante. Quão poderoso foi este evento se passou por tudo? E, ao mesmo tempo, quantos outros eventos semelhantes poderíamos ter perdido porque estavam por trás das nuvens de poeira da nossa galáxia? O universo sabe esconder-se. No entanto, a campanha de observação desenrolou-se muito rapidamente. Nas primeiras horas da manhã, os telescópios de raios-x XMM Newton e Chandra produziram imagens detalhadas dos anéis de poeira em expansão à volta da fonte. Era belo e, ao mesmo tempo, cientificamente valioso. À medida que a emissão de raios-x da explosão passa por nuvens de poeira interestelar, parte dele é dispersa. A radiação dispersa chega até nós com um ligeiro atraso e num ligeiro ângulo. Como resultado, anéis concêntricos são visíveis em redor da nascente, como ondulações na água. A partir do diâmetro destes anéis, da taxa de expansão e da estrutura, é possível determinar as distâncias às nuvens de poeira e as suas propriedades. O GRB 221009 iluminou várias nuvens na Via Láctea que, de outra forma, seriam muito mais difíceis de estudar. No campo de rádio, observou o VLA, Very Large Array no Novo México, um dos interferómetros de rádio mais potentes do mundo. No infravermelho, o telescópio espacial James Webb. Sim, o mesmo JWST, que só recentemente começou a funcionar plenamente. O GRB 221009 foi um dos primeiros surtos de raios gama observados por Webb no infravermelho. E os dados obtidos ajudaram a clarificar as propriedades da galáxia hospedeira, a mesma galáxia sem nome onde ocorreu a tragédia da estrela que deu origem a esta explosão. A propósito, sobre a galáxia hospedeira. É uma galáxia pequena e relativamente escura, a 2,4 mil milhões de anos-luz de distância. A formação estelar está ativa nela, e onde as estrelas se formam ativamente, estrelas massivas inevitavelmente aparecem e morrem. GRB 221009 nasceu na região ativa de formação estelar desta galáxia. Mas não sabemos que tipo de estrela era, quanta massa do Sol, qual era a sua composição, como era milhares de anos antes da sua morte. Nunca a veremos. Tudo o que resta dela é um buraco negro, uma estrela de neutrões, uma camada em expansão de supernova, e aquela explosão colossal de energia que nos alcançou e quase queimou os nossos instrumentos. Há algo filosoficamente alto nisto. A estrela viveu talvez vários milhões de anos. Era centenas de vezes mais pesada do que o Sol. Consumiu o combustível com uma fúria impensável para a nossa silenciosa estrela amarela. Criava nas suas entranhas todos os elementos mais pesados que o ferro, ouro, platina, urânio. E, no fim, num instante, tudo isto colapsou e lançou para o espaço um jato de energia igual à produção total de centenas de milhares de milhões de sóis. Durante 2.000 milhões de anos, esta luz voou pelo vazio. Até chegar a um pequeno planeta azul, onde seres que se autodenominavam cientistas olhavam para ele e começaram a fazer perguntas. E aqui está outro detalhe que pessoalmente me surpreende sempre. Quando esta explosão ocorreu, há 2.000 milhões e 400 milhões de anos, a Terra acabara de experienciar um grande evento de oxigênio. Os primeiros organismos fotossintéticos, as cianobactérias, saturaram a atmosfera com oxigênio, e a maioria dos organismos anaeróbios extinguiu-se. Animais multicelulares ainda não existiam. Os dinossauros estão a 2.000 milhões de anos de distância. Até ao aparecimento de pessoas, ainda mais tempo. A estrela explodiu num mundo onde ninguém estava lá para anotar. E a sua luz chegou até nós neste momento, quando finalmente conseguimos apanhá-la, medi-la e compreendê-la. Voltemos à física, porque ainda não analisamos o mecanismo da radiação com o detalhe que merece. Quando um jato sai de uma estrela moribunda e começa a expandir-se para o espaço circundante, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. O jato não é homogéneo, consiste em várias camadas que se movem a velocidades diferentes. Camadas rápidas acompanham camadas lentas. Quando colidem, ocorrem ondas de choque dentro do jato. Estas ondas de choque internas aceleram os eletrões a velocidades relativísticas e irradiam num mecanismo de sincrotrão, rodopiando em torno das linhas do campo magnético. A radiação sincrotrão de eletrões relativistas quentes é apenas a gama-gama. Esta é a chamada emissão imediata, a explosão inicial da radiação gama,
chamada explosão de raios gama. Depois, o jato chega ao ambiente externo, gás interestelar. Mais uma onda de choque, desta vez externa, direcionada para a frente. A matéria à frente do jato é comprimida e acelerada, a substância do jato abranda e aquece. Nesta onda de choque externa, as partículas são aceleradas novamente, e novamente radiação síncrotrão. Só que agora é menos energética, mais lenta, e é o que forma o brilho residual que vemos nos raios X, óptica e rádio durante horas, dias e semanas após a explosão principal. Para o GRB 221009A, o brilho residual foi excepcionalmente longo e brilhante, precisamente porque a própria explosão foi tão poderosa. O brilho residual na gama de raios X foi observado durante semanas. Na zona de rádio, durante meses. Isto tornou possível acompanhar o desenvolvimento da explosão em câmara lenta, para observar como a onda de choque se expande, abranda e altera a sua estrutura. Essencialmente, o GRB 221009 forneceu-nos um acelerador natural de partículas no éter vivo. Há outro aspecto que é mencionado com menos frequência, mas é extremamente importante: os neutrinos. Quando o núcleo de uma estrela massiva colapsa, forma-se um enorme fluxo de neutrinos, tão grande que os neutrinos levam cerca de 99% da energia total do colapso. O colapso gravitacional com a formação de uma estrela de neutrões ou de um buraco negro emite neutrinos mais poderosos do que toda a radiação eletromagnética combinada. Para comparação, os detectores de neutrinos detectaram cerca de 2 dezenas de neutrinos da supernova 1987A, que explodiu na Grande Nuvem de Magalhães a apenas 170 anos-luz de distância. Foi um momento histórico, a primeira detecção de neutrinos provenientes do colapso estelar. Para o GRB 221009A, foram observados detectores de neutrinos. O IceCube, um enorme detector de neutrinos na Antártida que utiliza 1 km cúbico de gelo como substância de trabalho, estudou especificamente os dados durante o período de explosão. A IceCube não encontrou nada. Isso não significa que não houvesse neutrinos, é apenas que a 2.500 mil milhões de anos-luz de distância ainda é muito longe. Mesmo o fluxo de neutrinos de tal evento a tal distância está abaixo do limiar de detecção dos instrumentos disponíveis. Isto confirma que futuros detectores de neutrinos mais sensíveis, como o projetado IceCube, GN2 ou a experiência de neutrinos do Oceano Pacífico, poderão apanhar neutrinos de explosões de raios gama em galáxias próximas no futuro. Isto abrirá outro canal para a astronomia multicanal. As ondas gravitacionais também foram verificadas. A LIGO e a Virgo estavam em manutenção de rotina na altura. Mas mesmo que o fizessem, o sinal de onda gravitacional de um único colapso estelar a essa distância seria completamente inacessível aos detectores de corrente. A astronomia de ondas gravitacionais de explosões de raios gama é uma questão do futuro, quando surgirem interferómetros espaciais de terceira geração ou interferómetros espaciais como o LISA. Agora vamos falar sobre o que GRB 221009 significa para uma das questões mais intrigantes da astrofísica de altas energias. De onde vêm os raios cósmicos de ultra-alta energia? Os raios cósmicos são partículas carregadas, prótons, núcleos atômicos, que bombardeiam constantemente a Terra de todas as direções. A maioria deles tem energias moderadas e são bem estudados. Mas raramente, muito raramente, partículas com energias incríveis aparecem. O mais energético alguma vez registado foi o nome não oficial Oh My God, a sua energia era cerca de 3 vezes 10 elevado à 20ª potência do eletronvolt. É a energia de uma bola de ténis a viajar a uma velocidade de 150 km por hora, concentrada numa única partícula subatômica. Isto é fisicamente impossível, segundo as ideias padrão sobre a distribuição de partículas no espaço intergaláctico. Portanto, uma das principais hipóteses sobre a origem dos raios cósmicos de ultra-alta energia são as explosões de raios gama. Jatos relativistas conseguem acelerar prótons para estas energias monstruosas. E, se assim for, então explosões de raios gama brilhantes deveriam ser seguidas por prótons e neutrinos de alta energia. Neutrinos, porque os neutrinos são produzidos quando prótons acelerados interagem com fotões num jato. O IceCube verificou novamente. Mais uma vez, não encontrei um sinal correlacionado de neutrinos proveniente do GRB 221009A. Isto impõe limites à quantidade de energia do jato que vai para prótons em aceleração, e não apenas para eletrões. Ou então há menos componente de prótons do que pensávamos.
Ou então os neutrinos não são produzidos onde deviam. Ou o mecanismo de aceleração das partículas nos jatos funciona de forma diferente. O resultado negativo também é um resultado. E, neste caso, é muito valioso. Sabes, há algo especial na ciência sobre como um único evento pode simultaneamente confirmar algumas teorias, refutar outras e lançar dúvidas sobre outras. O GRB 221009A é precisamente um desses eventos. Encaixa perfeitamente no quadro geral, uma longa explosão de raios gama, um colapsador, uma supernova numa galáxia com formação estelar ativa. Mas os detalhes, a estrutura do jato, os fotões anómalos, o espectro de pós-brilho, não encaixam nos modelos padrão tão suavemente quanto gostaríamos. E esta discrepância é impagável. Porque é a discrepância entre teoria e observação que é o motor da ciência. Algumas palavras sobre que ferramentas nos ajudaram a estudar este evento e que ferramentas poderiam ajudar ainda melhor se estivessem disponíveis. SWIFT-PAT é um satélite da NASA lançado em 2004. Especialmente concebida para detectar explosões de raios gama, determinando rapidamente coordenadas e virando-se para a fonte. Foi o primeiro a reagir ao GRB 221009A. Mas os seus detectores são concebidos para uma certa gama de fluxos. Este surto foi tão poderoso que até Swift estava a trabalhar nos seus limites. O Fermi-LAT é um dos detectores de raios gama de alta energia mais sensíveis de sempre. A sua operação fora de escala em GRB 221009 levou ao facto de parte dos dados do brilho máximo simplesmente se perder, o detector estava sobrecarregado e não teve tempo para processar o sinal. Isto é doloroso do ponto de vista científico. É nos primeiros segundos, no pico, que se ouvem os dados mais importantes. E perdemos-nos. O LHAAS provou ser um instrumento ideal precisamente porque a sua gama dinâmica e princípio de funcionamento não apresentam um problema de saturação no mesmo sentido que os detectores espaciais. Fixa partículas secundárias e, mesmo com grandes fluxos de radiação primária, continua a funcionar. É por isso que o LHAAS nos deu os fotões de maior energia, algo que outros instrumentos simplesmente não tiveram tempo ou não conseguiram detectar. Instrumentos futuros, o conjunto de telescópios Cherenkov, uma rede de várias centenas de telescópios Cherenkov no Chile e nas Ilhas Canárias, prometem uma resolução angular e sensibilidade fundamentalmente melhores a energias muito elevadas. Se um evento semelhante ocorrer durante a operação desta rede, obteremos dados com os quais só podemos sonhar agora. E, no fim, a questão mais importante. Será que algo assim poderia ameaçar a Terra? A resposta é em duas partes. Primeiro, na parte do GRB 221009A, já não existe. O evento ocorreu, a radiação passou, e só resta o brilho residual que lentamente desaparece. Estamos seguros. Em segundo lugar, num sentido geral. Para que uma explosão de raios gama represente uma ameaça real para a Terra, deve ocorrer dentro da nossa galáxia, de preferência dentro de alguns milhares de anos-luz, e o seu jato deve estar apontado diretamente para nós. Ambos os componentes, ao mesmo tempo, representam uma probabilidade muito pequena. Na nossa galáxia, estima-se que explosões de raios gama potentes ocorram uma vez a cada poucas centenas de milhares de anos. A probabilidade de que o próximo deles seja direcionado para a Terra é pequena. Mas não é zero. E a escala do tempo geológico é tal que raro não significa nunca. O que fazer com este conhecimento é uma boa questão. Por agora, precisamos de observar, estudar e compreender. Cria melhores modelos. Construir os melhores telescópios. Porque só compreendendo verdadeiramente estes fenómenos poderemos, um dia, num futuro distante, falar sobre como reagiríamos. Embora, na verdade, se o jato estiver a olhar para nós, não terás de reagir. Simplesmente não haverá ninguém. Mas isto não deve impedir-nos. Pelo contrário. Precisamente porque o universo é assim, furioso, indomável, pronto a qualquer momento para produzir uma explosão que seque tudo o que construímos, é por isso que precisamos de olhar. Vê sempre. Levantem telescópios. Faça perguntas. Não para fugir da escala do que está a acontecer, mas para aceitar como um desafio, como um convite para compreender. O GRB 221009 deu-nos este convite. Desde 2.000 milhões de anos-luz, através do pó da nossa galáxia,
através da sobrecarga dos nossos detectores, através da ionosfera, através da atmosfera, chegou até nós. E ele disse: olha, estou aqui. Tenta perceber. Estamos a tentar.